Bom, pessoal, continuando aqui de onde eu parei no meu vídeo anterior, eu quero passar para vocês algumas dicas sobre a construção que normalmente a gente não percebe quando a nossa casa está sendo construída, mas quando a gente começa a botar a mão na massa e observar, a gente percebe alguns detalhes. No caso aqui da alvenaria, são alguns detalhes no tijolo que podem dar diferença na hora que a gente vai assentar. Já fazem 4 anos que a gente está colocando a mão na massa, literalmente, para construir aqui a nossa casa. E a gente começou a observar isso, que os tijolos eles dão bastante diferença. E aí, na hora de assentar, a gente acaba quebrando bastante a cabeça por causa desses detalhes. Então, eu vou passar esses detalhes para vocês não ficar perdidos aí na hora de fazer. Silvano tá assentando aqui, ó. Como eu falei, certinho, é só seguir a linha, né? Não dá errado, mas observando esses pequenos detalhes aí nos tijolos para vocês entenderem, porque às vezes você vai assentar e aí você não sabe por que tá dando diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só como é que tá ficando aqui, ó. Olha lá, certinho na linha. Olha aí. Alinhadinho. Olha só. Quero mostrar para vocês um detalhe que é o seguinte. Ali, ó, você assentando lá o primeiro tijolo e o segundo lá no final da parede, nivelou, aplumou, colocou a linha, é só fechar o meio, seguindo a linha, não tem como dar errado. Mas existem alguns detalhes que aí é importante observar. Esse tijolo aqui é o mais utilizado, pelo menos aqui em Goiás. Teoricamente, ele mede 14 aqui, 9 aqui e 29 aqui. Isso teoricamente, porque ele dá diferença de alguns milímetros, dependendo da cerâmica, do tijolo que você vai comprar, mesmo sendo da mesma cerâmica. Às vezes dá a diferença de 5 milímetros e isso faz uma diferença enorme na hora de assentar. Olha aqui, ó, no olho aqui já dá para vocês verem. Esses dois aqui, ó, estão da mesma altura, ó, praticamente a mesma altura. Esse aqui, ó, meu dedo desceu. Olha aqui como tá, ó, bem menor. Esse aqui é um tijolo bem menor. São poucos milímetros, mas na hora de assentar dá diferença. Porque esse daqui vai pegar mais massa, né? Na hora de assentar, para você chegar ele até na linha, né? Então, isso aí é alguns detalhes, é lógico, para quem é pedreiro, já está acostumado, nem se importa muito com essa diferença. Mas como a gente está fazendo aqui, e desde que a gente começou a construir, a gente começou a perceber essas diferenças nos tijolos. Então, eu quero passar para vocês essas diferenças também, porque elas existem, né? Então, para você não levar um susto aí na hora que você for fazer e perceber que, mas deu errado, o tijolo era para ter a mesma medida. Pois é, não tem, mesmo se for a mesma cerâmica. Você pode até comprar todos no mesmo local, da mesma cerâmica, mas vai dar diferença. Olha aqui, ó, na altura. Então a tábua embaixo, ó, olha a altura. Tá vendo? Olha aqui. Aqui tem 5 milímetros de diferença, olha. Olha desse para esse. Olha a diferença. Também. Diferença enorme. Olha só. Fininho aqui, ó. Esse aqui também. Olha esse. Olha a qualidade desse tijolo aqui.
Muito melhor, né? E vieram todos da mesma cerâmica, ó, gente, ó. Mas sempre tem isso aqui, ó, né? Tem que ser muito boa qualidade para não ter diferença. E mesmo assim eu acho que, mesmo sendo de excelente qualidade, dá diferença. Então, aí vai o capricho, né? O capricho de cada um aí, na hora de resolver o problema dessas diferenças aí, ó. Ó. Capricho pro Silvano é o que não falta, né? Capricho que muitas das vezes um profissional não tem. Ele não costuma olhar muito esses detalhes. É lógico, depois que a casa tá pronta, que já tá rebocada, não faz diferença mesmo. Mas a gente que vai fazendo pouco a pouco, não sabe nem quando vai rebocar, é bom se ater a esses detalhes, né? Porque faz a diferença, né? Mas a diferença no tamanho dos tijolos é muito grande. Olha esse tijolo aí, ó. Esse branquinho. Olha como ele é pequenininho. Só de olhar nele, a gente já vê. Você vê quanto que o vermelho, o vermelho embaixo, aí, olha ó, lá, o tamanho. olha o tanto que faltou para chegar. E aí, a distância entre um e outro é sempre mais ou menos a mesma, né? Mas olha ali, ó, olha como dá diferença. Isso aí, é isso aqui, ó, tá vendo? 5 milímetros aqui, ó, vai dando uma diferença tão grande, porque se você fizer uma fiada com tijolos todos desse tamanho aqui, a fiada vai ficar pequena. Se você fizer tudo com um tijolo desse tamanho, vai ficar maior. Então, por mais que sejam milímetros, acabam fazendo muita diferença na hora que você está fazendo. E aí, para quem tá aprendendo, acaba apanhando por não saber por que que não está dando certo, por que que o tijolo não chega na linha, por que que não deu a mesma distância entre um e outro, por que que um chegou no final da parede e o outro já ficou faltando ou ficou sobrando. Olha lá, vai ter que colocar um pedacinho ali, ó. Ou deixa ali e enche de concreto, ou coloca assim, coloca massa ali no meio, ó. Mas sempre dá essas diferencinhas aí, ó. São poucos milímetros que, juntando num total, dá uma diferença muito grande. Outro defeito também que existe nos tijolos é esse. Olha aqui. Ó. Olha como esse tijolo tá torto. Ó. Olha isso aqui. Ó. Olha aqui. Para piorar. Ó. A ponta do tijolo. Silvano ia colocar esse, mas olha o que ele viu. Ó. Muito torto, tá vendo? São detalhes que a gente só percebe quando a gente começa a trabalhar com isso mesmo. Aqui, ó, você olha, aparentemente o tijolo tá perfeito, né? Mas olha aqui a lateral. Esse lado ele tá bom, tá vendo? Ó, aqui e aqui ele tá bom, mas aqui e aqui tá horrível. E outro detalhe também, parede. Você escolhe um lado da parede para você aprumar. Porque normalmente a parede ela dá prumo de um lado, ela dá o prumo de um lado, mas não dá prumo do outro lado. Justamente por causa dessa questão do tijolo ser torto. Aqui, ó, esse tijolo dá para assentar ele na parede? Dá. Desse lado aqui, ó, dá para assentar, aprumar e ele vai ficar bonitinho. Porém, do lado de fora, que é esse lado aqui, ó, ele vai ficar todo torto, né? Então, nunca tenta aprumar o tijolo dos dois lados, porque você não vai conseguir. Aqui, ó, ele não dá nível, ó. Só de olhar aqui, ó, esse lado é mais alto. Então, ele não vai dar nível. Você vai colocar ele para nivelar e ele vai ficar torto aqui, ó. Ele vai dar nível aqui, mas não vai dar aqui. Então,
São detalhes que quando a gente não sabe desses defeitinhos, a gente quebra a cabeça, mas faz parte. Olha aí, ó. Tudo faz parte, ó. Olha o tamanho desse tijolo. Olha aqui. Olha o tamanhozinho desse, ó. A linha. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Pra cima da linha. Dá muita diferença. Mas olha aqui. A grossura da massa que pegou aqui. Ó. E olha aqui. Tudo. 5 milímetros de diferença de um tijolo para o outro faz uma diferença incrível. Mas são detalhes que a gente vai observando, né? E vai aí tentando sempre fazer da melhor maneira possível. Tem pessoas que faz e não se atém muito a esses detalhes, não. Mas a gente que gosta de observar, a gente olha cada detalhe.